Luxúria, o pecado que domina o mundo terreno. Infelizmente, vivemos em uma era em que a romantização da imoralidade sexual, da prostituição e dos prazeres da carne virou algo extremamente comum. A maioria das pessoas se entregaram para o pecado, mas existem outras que querem mudar. Em Provérbios 14, versículo 9, Salomão disse: "Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados." Você quer mudar, e isso é bom. Mas não adianta você apenas dizer para si mesmo que deseja mudar e continuar cedendo para o pecado. A luxúria é uma batalha difícil, mas você pode vencer se a enfrentar de frente. Não culpe os outros. Isso é sobre você e suas escolhas. Vamos ser realistas. Se você quiser superar a luxúria, para de ter desculpas e comece a assumir suas próprias ações. Ninguém mais é responsável pelo que está acontecendo na sua cabeça a não ser você. Primeiro, pare de culpar os outros. Uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos é que alguém é responsável pela nossa luxúria. Você pode pensar que é culpa delas por se vestir daquele jeito e que elas não deveriam se exibir. Isso soa familiar? Se você se pegar pensando assim, pare. Ninguém tá forçando você pensar dessa maneira. Isso depende de você. Ninguém fez você olhar 2 vezes. Ninguém fez você fantasiar. Você escolheu fazer isso. Pergunte a si mesmo: se sua irmã, mãe ou filha usasse a mesma roupa, você se sentiria atraído por elas? Provavelmente não, né? Então, por que você se sente assim em relação a um estranho? A resposta é óbvia. A sua mente foi tão condicionada a pensar assim devido à pornografia que você já não consegue evitar. Agora cabe a você ter a consciência e treinar o seu cérebro para parar de sexualizar tudo que você vê. Luxúria e amor podem coexistir. A luxúria transforma pessoas em objetos, enquanto o amor as vê como seres humanos. Luxúria significa que está faltando amor verdadeiro no seu coração. Reconheça a luxúria pelo que ela é. Quando você está desejando alguém, você não está amando ela. Você está reduzindo essa pessoa a um objeto que satisfaz seus próprios desejos. Isso é o oposto de como devemos tratar os outros. Quando você permite que a luxúria domine, você está rejeitando o amor e deixando o egoísmo reinar. Você não os vê como uma pessoa, mas como algo a ser usado. Essa é a dura verdade. E até que você reconheça isso, não conseguirá se libertar do ciclo. Você precisa mudar como vê os outros. Comece a pensar nas pessoas como realmente são: irmãos, irmãs, mães, pais, amigos, pessoas que merecem amor e respeito, não para serem objetos de suas fantasias. Existe um inimigo no seu bolso. Se você está viciado em pornografia, entenda isso. É veneno puro. Pornografia não é inofensiva. Não é apenas algo que todos fazem. Ela é maligna. Pornografia transforma pessoas reais em nada mais do que ferramentas para o seu prazer. Ela distorce sua mente, mata sua empatia e transforma cada interação em algo sexual. A pornografia não apenas alimenta a luxúria, mas ensina você a ver cada mulher ou homem com menos do que humano. Vamos ser claros, a pornografia é viciante. Ela reprograma o seu cérebro, tornando mais difícil resistir à tentação sexual na vida real. Quanto mais você assiste, mais difícil fica parar. É como alimentar um fogo que eventualmente irá consumi-lo. Se você acha que não está prejudicando ninguém ao assistir, você está muito enganado. Você está prejudicando a si mesmo, seus relacionamentos e sua capacidade de amar os outros como elas merecem. Você não é uma vítima da luxúria. Você tem uma escolha. Para de agir como se não tivesse controle. A luxúria não acontece apenas com você. Cada vez que você cede a ela, você está fazendo uma escolha. E se você continuar permitindo que a luxúria te controle, você está se tornando um escravo dela. Se você não escolher evitar o que desencadeia sua luxúria, você perderá o controle e se tornará um escravo de seus próprios desejos. Isso não é uma ideia abstrata, é a realidade. Se você não parar agora, isso só vai piorar. A luxúria não vai apenas permanecer no mesmo nível, ela irá crescer, enraizar e controlar cada vez mais a sua vida. Como cortar a luxúria pela raiz? Você não pode lutar contra a luxúria se entregando a ela um pouco e esperando que não piore. Isso é como tentar apagar um incêndio com gasolina. A única maneira de parar a luxúria é cortar pela raiz, se livrando das coisas que desencadeiam sua luxúria. Isso significa evitar situações, hábitos e pensamentos que alimentam suas tentações. Se você vai lutar contra a luxúria, terá que fazer algumas escolhas difíceis.
Não frequente lugares ou olhe para coisas que você sabe que desperta esse sentimento. Não dê espaço para o demônio agir. Seja brutal com isso. Não vai ser fácil, mas nada que vale a pena é. Você precisa de muita disciplina e muito autocontrole. Mas se não tomar essa atitude, nunca vai se libertar. Você tem que parar de alimentar os seus desejos. Aqui está um fato. O que você alimenta cresce. Quanto mais você alimenta a sua luxúria, mais forte ela fica. Quanto mais você deixa ela faminta, mais fraca ela se torna. Cada vez que você cede à luxúria, está tornando mais difícil resistir da próxima vez. E cada vez que você resiste, está treinando a sua mente e corpo para se libertar dela. A luxúria cresce quando você continua cedendo, mesmo em pequenas formas. Por exemplo, olhar aquele perfil que você sabe que tem coisas que geram gatilhos. Ficar olhando para a bunda de mulheres na academia ou em qualquer lugar. Essas coisas alimentam a luxúria e te faz ficar preso nesse ciclo. Então pare de alimentá-la. Corte sua fonte de alimento. Isso significa limitar o que você assiste e os seus pensamentos. E ser o mestre do seu pensamento. Você tem que se cobrar ao máximo a não ceder a essas coisas, sem exceções. Construa um novo hábito. A luxúria é um mau hábito e hábitos podem ser mudados, mas não é suficiente para parar de pensar de maneira luxuriosa. Você precisa substituir esse hábito por algo melhor. Comece a focar em algo importante, como passar o tempo com a família e trabalhar em direção ao seu objetivo. Não tente lutar sozinho, cara. Você não pode vencer essa luta sozinho. A luxúria é muito forte e fica mais forte ainda quando você tenta enfrentar sozinho. A luxúria ama a solidão. É mais fácil dela te controlar quando você está sozinho e ninguém sabe o que você está passando. É por isso que você precisa contar para alguém que você possa confiar. Encontre um amigo próximo ou um irmão ou alguém que você conhece que vai te ouvir sem te julgar e desabafe sobre suas dificuldades. Isso pode fazer uma enorme diferença. Quando você fala sobre o que está lidando, é como se estivesse clareando a situação. A luxúria perde parte do seu controle porque não tem mais a escuridão para se esconder. Apenas contar a alguém o que está acontecendo pode tirar um pouco do seu poder. Você vai sentir menos preso e mais no controle. Pode parecer constrangedor, eu sei, ou difícil admitir que você está lutando, mas é o único jeito de realmente começar a fazer progresso. Se você mantiver tudo escondido, não conseguirá se libertar. Mas quando começar a ser honesto consigo mesmo e com os outros, é como abrir uma porta para ajuda real. E você vai ver que você não é o único passando por isso. A verdade é que todos enfrentam tentações em algum momento. É uma parte normal da vida. Mas o que você faz a respeito disso? Você tem uma escolha sobre como responder. Ao falar com alguém e permanecer responsável, você dá a si mesmo uma chance melhor de vencer a batalha. Você é mais forte quando não tenta enfrentá-la sozinho. É aceitável admitir que você precisa de ajuda. Na verdade, é necessário. Você verá que compartilhar suas dificuldades não só te faz mais forte, mas também o leva mais perto das pessoas que se importam com você. Juntos, vocês podem superar tudo e sair do outro lado melhores e mais fortes. A luxúria não tem chance quando você tem suporte certo. Tome atitudes agora. Não deixe para depois. Comece agora a lutar contra a luxúria. Dizer a si mesmo que vai lidar com isso depois é apenas dar à luxúria mais tempo para crescer na sua vida. Quanto mais você esperar, mais difícil será controlar e logo será parte de tudo o que você faz, pensa e sente. Você precisa ir direto à fonte e lidar com ela de frente. Pense nisso como puxar ervas daninhas de um jardim. Se você só aparar o topo, as raízes ainda estarão lá e a erva daninha crescerá novamente. Você precisa arrancá-la completamente. Isso significa mudar a sua forma de pensar sobre as pessoas e começar a vê-las com amor e respeito reais. A luta contra a luxúria é real e a melhor forma de vencê-la é se preparando para a guerra. E não tem forma melhor do que aumentando a sua defesa. Se você chegou até aqui, saiba que você pode e vai vencer esse pecado, mas assuma que sozinho não dá e volte para Deus.